Olá, minha deusa! Seja bem-vinda a uma Gold Class, toda quarta-feira às 11h15 comigo. E hoje a gente vai falar sobre se sentir bem na perimenopausa. Seja muito bem-vinda! Separei um assunto bem completão, com dicas, orientações, alimentação, suplementação, tudo que vocês gostam, pra gente se sentir bem nessa fase que é um fato na nossa vida. Se você é mulher, sexo feminino, tem um sistema reprodutor aí, você vai entrar na menopausa, deusa. Não tem como mudar isso. Eu sempre falo mulheres 40 a mais, mas vocês sabiam que a perimenopausa pode começar aos 30, tá? Tem mulher que faz menopausa antes. E a menopausa, ela é uma data. Ela já existe. Desde que a gente nasce, a gente já tem essa data prevista de quando a gente vai menstruar pela última vez. Então, deusa, não adianta fugir. Você vai passar pela perimenopausa e você vai chegar na menopausa. Mas primeiro a gente precisa entender o que é essa perimenopausa que eu tanto falo aqui pra vocês. Né? O que isso significa? Eu nunca tinha ouvido falar sobre perimenopausa. Então vamos começar do início, né? Eu vou abrir aqui com vocês, então, a aula de hoje. Então, deusa, a perimenopausa, ela é a transição até você chegar na menopausa. Então, é esse período que leva você de uma mulher fértil até uma mulher não fértil. Até uma mulher que vai parar de ovular em algum momento. Que não vai mais poder engravidar. Só que a gente se baseia, acaba se baseando muito só nisso. Mas, na verdade, esse período de perimenopausa, ele traz muitos prejuízos para a vida da mulher. E não precisa ser assim. Você pode viver e você merece viver bem essa sua fase. Você merece viver sem sofrimento nessa sua fase. Você merece passar por ela da melhor forma possível. A perimenopausa, ela é caracterizada principalmente por um aumento da taxa de desgaste dos folículos ovarianos. Então, como eu falei, a menopausa, ela é uma data. Você já nasce com todos os seus óvulos que você vai eliminar ao longo da sua vida. Então, ela vai acontecer com você. Se você é mulher, você vai chegar na menopausa. Eu falo que você não vai chegar na menopausa se você morrer antes. Aí você não vai chegar, infelizmente. Mas se você tiver vivinha da Silva ou sobrevivendo, você vai chegar na menopausa, deusa. E por que você acha que agora não é a hora de você pensar nela? Se você, assim como eu, já tem 30, 32, eu faço 32 sexta-feira, você precisa começar a pensar nisso. Porque é agora que você vai começar a dar direcionamento para o seu corpo, para que você faça essa transição bem feita e sofra o mínimo possível nessa sua fase. Olha só, a gente vem falando bastante de TPM, tivemos aulas sobre TPM, e é um assunto que aflige tanto as mulheres, que atrapalha tanto a vida delas, né? Relacionamento, profissional, rotina, treinos, corpo, relacionamento com o seu corpo, com a sua mente, com a sua saúde, autoestima. Você imagina você viver 10 anos numa TPM. 10 anos de TPM. É isso que pode acontecer com você se você não começar a cuidar agora. A perimenopausa é o primeiro estágio do climatério e antecede a menopausa. Nesse estágio, as mudanças endocrinológicas, biológicas e clínicas, características desse período se iniciam. Então, é nesse momento, pode acontecer com 32, 35, 40. A fase é marcada por uma queda gradual de estrogênio, progesterona,
que é um dos principais hormônios produzidos pelos ovários. E aí, deusa, o que começa a acontecer com o seu corpinho? Você começa a experimentar principalmente irregularidades menstruais. Você pode ter um aumento ou uma diminuição do seu ciclo em torno de 7 dias. Então, se isso está acontecendo com você, já começa a ficar ligada. Você pode ter um espaçamento entre ciclos de até 60 dias. Quando você começa a ter essa oscilação, você já pode ter certeza que você está na perimenopausa. Se você tem 35, 40, vamos colocar 35 mais, você já está caminhando para a perimenopausa, o seu corpo já está dando os primeiros sinais. Depois, você vai começar a sentir o corpo produzindo cada vez menos estrogênio, e aí outros sintomas começam a aparecer, como as ondas de calor, insônia, ganho de peso, mudança de humor, ressecamento vaginal, queda da libido. E aí que eu pego vocês, né? Porque vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil de perder peso, não é verdade? A mulher, ela vai acumulando mais aquela gordurinha na região abdominal, porque acumula mais gordura visceral também. A taxa metabólica basal da mulher cai em torno de 30 a 50% nessa fase. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, olha só como fica mais difícil perder peso. Além de que a mulher, nessa fase, ela perde massa muscular, ela perde massa óssea, ela perde colágeno. Então, ela começa a olhar no espelho, ela começa a não se reconhecer mais. E essa fase, deusa, é uma transição que vai intensificando ano a ano e pode durar até 10 anos. É muito tempo para você se conformar em se sentir mal. Vamos pensar aqui na vida da mulher, né? Você foi ali, você estudou a sua vida toda, você casou ou não, você teve filhos ou não, mas depois dos 40 é o momento em que você tá realizada profissionalmente, que você tá conseguindo conquistar as coisas que você sonhou quando você tinha 20 anos, que você tem possibilidade de fazer as coisas que você queria fazer com 20 anos, com 30 anos. Então, as viagens do seu sonho, os bens do seu sonho, morar em outro lugar, ter o salário dos sonhos, ter o emprego dos sonhos, por que não? Só que é a mesma fase que você tá se sentindo mal. E não adianta eu falar pra vocês, né, que, tá tudo bem, é uma fase normal, tá? É normal você se sentir mal nesse momento. Não, não é normal. Você não pode aceitar isso. Faz parte da sua natureza entrar na menopausa. Isso é indiscutível. Você vai fazer menopausa. Mas não é normal e aceitável você lidar com tantos prejuízos, com tantos declínios que essa fase da sua vida traz. Então eu quero trazer conscientização para que você comece a olhar para isso agora, a corrigir isso agora. Porque se você é uma mulher que já sofre com TPM, imagina você numa eterna TPM. Deusas, eu atendo mulheres que estão fazendo essa transição para menopausa e é terrível. E não são só sintomas físicos. É o cérebro, é o comportamento, são as emoções e o quanto isso atinge a vida delas como um todo. E aí contribui ainda mais para que elas comam mais, para que elas descarreguem as emoções delas na comida. E aí você já tem um corpo em queda hormonal, que já tem mais predisposição a desenvolver um câncer, a desenvolver uma doença cardiovascular, uma gordura visceral, uma resistência insulínica, um desequilíbrio da tireoide. E aí você vai começar a comer, porque você tá descontrolada emocionalmente. Concorda comigo que você vai ficar ainda mais inflamado e você vai alimentar ainda mais esses declínios, esses prejuízos? Deusa, você não merece isso. Você merece se sentir bem.
Vocês sabiam que entre perimenopausa e menopausa é equivalente a 1/3 da sua vida? 1/3 da sua vida. E como eu acabei de falar pra você, é um momento da sua vida que você vai estar mais realizada. Que tem tudo pra ser a melhor parte da sua vida. Onde você já criou os filhos, onde você tem condições de fazer as coisas que você gostaria de fazer, que você sonhou, que você batalhou a sua vida inteira pra conseguir. Só que é o momento que você tá péssima. É o momento que você tá se sentindo mal. É o momento que você tá sensível, mais abalada, chorona, irritada. Você não consegue entender o que tá acontecendo, você não se reconhece mais nesse corpo. E não tem o que você possa fazer. Porque isso vai acontecer com você. Ou melhor, você acredita que não tem o que possa fazer. A verdade é, você vai chegar nessa fase. Mas você não precisa se conformar em chegar mal nessa fase. Queira chegar bem nesse momento da sua vida, você merece isso. E a nutrição tem muito a contribuir. Eu sempre falo pra vocês que a alimentação, ela é a base de tudo. Então, muitas vezes, a mulher, ela se preocupa em usar o DIU até o último momento. Ela não ouve o corpo dela. Quando ela tira, ela vai direto fazer uma reposição hormonal e às vezes faz uma reposição hormonal mal feita, com qualquer hormônio, sem periodização, com dosagens inadequadas. E isso pode trazer mais malefícios para ela do que benefícios. É claro que a modulação hormonal, ela pode ser muito bem-vinda, se bem feita, se com boa indicação. Só que a gente, dentro da nutrição, a gente tem um presente que é conseguir prolongar o ciclo da mulher através de alguns alimentos, alguns suplementos, para que a gente dê mais condições para essa mulher ainda produzir hormônios. Então, estrogênio, progesterona, a gente consegue fazer com que você tenha um equilíbrio insulínico, uma boa produção de testosterona, nem mais nem menos, uma boa produção de cortisol, de ocitocina, de leptina, de grelina, de melatonina, que são hormônios que trabalham em conjunto. Então, eu falei pra vocês essa semana, nos stories, que quando a gente fala de ciclo menstrual, menopausa, perimenopausa, a gente fica muito ligada em progesterona e estrogênio. Mas vai muito além disso. É um conjunto de coisas, é um conjunto de hormônios, de acontecimentos que vão trazer um bem-estar para a mulher. Até porque com essa queda de hormônios sexuais, a mulher tem muitos declínios mentais e cognitivos. Então, esses outros hormônios precisam estar em equilíbrio para que a gente consiga fazer um contrabalanço, sabe? E aí, deusas, me contem. Eu tenho aí deusas 35 mais. Alguma de vocês já estão sentindo uma mudança no corpo? Pensando, sentindo aí que estão caminhando para perimenopausa? Alguém já fez? Meu telefone ficou escuro. Não sei o que aconteceu. Eu vou ajudar vocês, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês como que é feito o diagnóstico da perimenopausa, tá? Então, a gente tem o critério principal e a gente tem os critérios de suporte. Então, o critério principal é quando começa a haver diferenças de 7 dias ou mais durante alguns ciclos consecutivos. Então, você começa a ter, por exemplo, hoje o seu ciclo tem 30 dias. Mês que vem tem 37, no outro mês 37, no outro mês 38.
Sim, esse é o critério principal. Outra coisa que começa a aparecer como primeiros sintomas é o intervalo sem menstruação com 60 dias de distância ou mais. A Tharita falou: estou com 45, ainda ovulando e menstruando, mas já sinto alguns sintomas de irritação e memória. Sim, Tharita, você pode ter a sua última menstruação aos 55, aos 53. Então, olha só, né? Já sinto alguns sintomas de irritação e memória. São algumas das queixas, alguns dos declínios que você vai passar e você já está lidando. Então, por que não diminuir isso? Por que não passar por essa fase bem, já que você sabe que você tá caminhando, né? Eu tenho 32, mas eu já estou caminhando. Você que tá me assistindo pode ter 28, mas você já está caminhando. Por que não agora? Pra gente chegar nos 45, que nem a Tharita, bem. Chegar com o mínimo de queixas possível. Isso é totalmente possível, é alcançável, de forma muito simples, tá? Muito simples. E aí a gente tem os critérios de suporte. Então, que são os critérios endócrinos, que a gente olha o quê? O FSH, ele começa a variar, mas ele sobe. E ele deve ser coletado entre o 2º e 5º dia do seu ciclo menstrual, tá? Pra você ter um critério ali mais fidedigno. O primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona, e a progesterona deve ser colhida no 25º dia do ciclo, tá? A gente tem o hormônio antimuleriano, que ele é um exame que mede a quantidade de óvulos que você ainda tem. Então, ele vai caindo, obviamente, você sabe que fase você tá, ou não. Tem a inibina B, que também aparece bastante baixa, e a contagem de folículos antrais, que também vai estar caindo. Então, a gente vai associando tudo isso, né? Com os sintomas, obviamente, como a Tharita acabou de falar pra gente aqui. 80% das mulheres apresentam esses sintomas que eu vou falar pra vocês. Fogachos, dores articulares, fadiga, queda da cognição, da memória, queda de cabelo, insônia, baixa libido, secura vaginal, desidratação da pele, perda de colágeno, perda de massa magra, perda de massa óssea, além de mudanças da composição corporal. Então, do nada, você é uma mulher que tinha a cinturinha mais fininha e de repente tá com quadril e tinha o quadril mais larguinho, mais gordurinha ali no bumbum. Do nada, parece que de um dia pro outro, essa gordura ela faz assim, ó, vai pra cima. E você começa a acumular mais gordura na região abdominal. Isso acontece, gente. Por incrível que pareça, acontece essa mudança na distribuição de gordura corporal. Em média, as mulheres ganham aproximadamente 2 a 3 quilos ao longo da transição para a menopausa, embora haja uma variabilidade interindividual substancial. O aumento de peso, ou seja, de gordura, principalmente abdominal ou visceral, estão associados a sintomas vasomotores mais graves. Então, olha só, você ganha peso. Esse peso geralmente é na região do abdômen, que tem maior facilidade de trazer para você um aumento de gordura visceral, que é aquela gordura que tá ali entre os órgãos. E isso faz com que você aumente as suas ondas de calor suores noturnos. E isso traga para você insônia, um sono de péssima qualidade, que vai também acarretar disfunção, desequilíbrio dos outros hormônios, vai deixar você mais irritada, vai fazer com que você tenha mais fome ao longo do dia, que você procure por mais carboidrato, que pode fazer com que você desenvolva com mais rapidez ou mais intensamente uma resistência insulínica. Eu tô rindo, mas é de desespero também, tá, Tharita? E aí, insônia, né, como eu falei, aumento da fadiga e diminuição da qualidade de vida. O contrário é verdadeiro. Se você se cuida e não ganha peso,
ou consegue até mesmo perder peso, você diminui esses sintomas vasomotores. Então, você consegue diminuir os fogachos, os suores noturnos, e aí você dorme melhor, e aí você consegue ter um equilíbrio melhor dos outros hormônios. Vocês conseguem entender que todas as aulas que eu dou aqui pra vocês é uma cascata de coisas? Quando eu atendo a minha paciente, eu nunca olho uma coisa só. Eu sempre explico pra ela esse círculo que acontece, né? Uma coisinha puxa a outra. É como se fosse realmente mesmo uma costura, né? Você vai ali costurando tudo e vendo que um pontinho errado vai bagunçar todo o resto. Barriga tá osso. Outro sintoma, alterações hormonais, obviamente, ganho de peso. A redução de estrogênio circulante, principalmente o estradiol, que é o E2, e aumento do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, está associado com alterações do gasto energético e na ingestão energética, que promove um balanço energético positivo, levando ao ganho de peso. Gente, o que isso significa? Se você é uma mulher, Tharita, tá? Vamos lá, vou dar o exemplo dela, que ela tá aqui interagindo comigo. Você tem 35 anos e você come X. Você manteve esse X até os 45, onde a Tharita tá agora. Só que nos 45 é como se esses alimentos dobrassem caloricamente. Ela continua consumindo a mesma coisa, só que o metabolismo dela reduziu. Ou seja, comendo a mesma quantidade que ela comia alguns anos antes, essa mesma quantidade vai ter um impacto diferente no corpo dela. Porque ela teve uma queda, está tendo uma queda hormonal significativa, que vai acometer todos os âmbitos da vida dela, do corpo dela. Até aqui eu consegui provar para vocês o quanto é importante e necessário você cuidar do seu corpo agora. Isso porque eu nem cheguei a falar de Alzheimer, câncer. Eu não falei disso ainda. Mas nos exames de sangue de uma mulher que não se cuida, uma mulher que não se cuida, que não tem nenhum cuidado com a alimentação, que não faz uso de nenhuma suplementação, que nunca passou por uma modulação hormonal natural, a gente consegue ver o futuro dessa mulher tendo uma doença cardiovascular, uma osteoporose, um Alzheimer, né, por conta do declínio cognitivo. Eu consigo ver um futuro câncer. E aí, é isso que você quer pra você? Eu tô falando com você agora para que você não deixe isso acontecer. Porque sim, deusa, você vai passar por isso. Você vai passar por essa fase. Não tem como fugir disso. E o aumento da gordura visceral, como eu já falei pra vocês. Tá, até aqui, ok, deusas? Eu não falei nem da depressão ainda, né? O que vocês podem começar a perceber aí de mudança no corpo de vocês, tá? Ganho de peso ou perda de peso, que é mais difícil de acontecer, tá? Mas repentinamente. Dificuldade em dormir. Pele muito seca. Alterações da pressão. Muito cansaço, muita fadiga. Alterações na frequência cardíaca. Muito irritada, muito ansiosa. Parece que você tá de TPM o tempo inteiro. Você não consegue falar com calma com as pessoas. Você não consegue explicar as coisas. Sempre quando você vai falar, parece que você tá brava. Ou do nada você chora, você se emociona com muita facilidade. Você trava. Você precisa fazer certas coisas, mas você trava. Do nada você se vê paralisada diante de uma situação que você enfrentava, fazia no dia a dia. Sei lá, dirigir, tá? Sempre muito cansada, então dorme, tá cansada, passa o dia em casa, tá cansada, diminui o ritmo de trabalho, tá cansada, pede ajuda e tá cansada. Parece que seu corpo nunca descansa. Depressão,
Síndrome do pânico, eu tenho um paciente também que desenvolveu síndrome do pânico. Dores de cabeça, enxaqueca por conta de declínio hormonal. Isso já acontece na TPM e na menopausa pode ser muito mais prolongada, né? Porque a gente pode viver até 10 anos nessa transição. Inchaço, dor articular, mudança no apetite, queda de cabelo, cabelo mais feio, e alterações menstruais. E quais são os prejuízos que essa mulher pode ter, né, se não cuidado? Doença cardiovascular, hipertensão, resistência insulínica, diabetes tipo 2, depressão, obesidade, esteatose hepática, câncer, Alzheimer. Tá bom pra você? Como que você se imagina no futuro? Como você se imagina no futuro? Eu, Ana, como eu imagino meu futuro, tá? Eu me imagino bem, ativa, bonita, com libido, com disposição, curtindo meu marido. Se eu tiver filhos, curtindo os meus filhos. Se eu tiver filhos e netos, curtindo os meus netos, os meus bichos, podendo andar, podendo fazer um cocôzinho sossegada, sem precisar de ajuda, podendo subir e descer a escada, dando risada, podendo viajar, continuar trabalhando. O que você quer pro seu futuro? Você já parou pra pensar nisso? Porque se você é mulher, você precisa parar pra pensar nisso. Você não tem que se preocupar só com que idade máxima eu vou engravidar, sem ter grandes dificuldades, ou se eu vou congelar óvulo ou não pra engravidar lá na frente. Você precisa se preocupar com você, com o seu corpo, com a sua qualidade de vida. Porque é isso que tá em jogo. E a gente não para pra perceber. A gente não para pra pensar sobre isso. Né? Porque, vai demorar ainda. Gente, mas a gente tá em 2023. Ontem era 2013. Pra vocês foi assim também? O ano acabou de virar. A gente já tá no final de setembro. É absurdo como o tempo passa rápido. Você fez assim, passa 10 anos. Então, deusa, eu não me conformo de ver vocês não se preocupando com algo tão sério, que é o seu envelhecimento. Que é a melhor fase da sua vida, que você vai estar mais realizada e você não se preocupa com isso. Você tá sempre passando outras coisas na frente, se preocupando com outras coisas, com outras pessoas e nunca com você. Só que você não parou pra perceber ainda que se você não tá bem, nada vai bem. Eu acabei de contar uma história minha nos stories, falando que um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, eu tava dentro do quarto. Óbvio que eu não mostrei tudo aqui nos stories, mas eu estava dentro do quarto. Eu não conseguia produzir nada. Eu não conseguia atender. Eu não conseguia trabalhar aqui. A gente ainda tinha hospedaria. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia sair, socializar, ver pessoas. Eu só queria dormir. Eu estava com depressão. Ontem, montando marmitas, eu comecei a pensar, nossa, né, tô aqui cozinhando, fiz um monte de comida e tal, montei bonitinho todas as refeições e, tô ótima, tô me sentindo super bem, tô me sentindo bonita, tô me sentindo realizada no meu trabalho. Não é sobre marmitas, é sobre cuidar de si, é sobre olhar pra mim. Claro, me dar o tempo necessário, ter paciência, empatia, mas fazer o que precisa ser feito pra me sentir bem. Porque se eu sinto bem, o restante funciona. Não é o restante funcionar pra eu me sentir bem. É claro que é uma simbiose, é uma troca. Mas o movimento é eu primeiro, depois o resto. Então, se você tá 35 mais, 40 mais e tá tudo uma bosta no seu redor, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra você. Por mais que não seja esse movimento que a gente quer fazer, é esse movimento que tem que ser feito. Porque se você não melhorar você, deusa, não adianta. Nada na sua volta vai melhorar. Nada. Porque você vai trabalhar mal, você vai se relacionar mal, você não vai estar bem em nenhum relacionamento, você não vai conseguir manter as suas amizades, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser uma boa companhia, nem pra você mesma. Então tudo começa com você.
O restante vai acontecendo, simplesmente porque você tá bem. Entende isso? Tava com outra coisa aqui pra falar com vocês, esqueci. Daqui a pouco volto. E aí, sabe o que é pior? A gente que é mulher, a gente se acostuma a se sentir mal, né? É como se isso fosse normal. É normal eu me sentir mal todo mês com a TPM. É normal eu ter dor de cabeça. É normal eu morrer de cólica. É normal eu ter muito sangramento. É normal eu ter que tomar anticoncepcional. É normal eu viver com a cara cheia de espinha, com o cabelo caindo. É normal eu acumular uma gordura abdominal. Eu ganhar peso, eu terminar o dia inchada. Assim como é normal sofrer na terceira idade. Sofrer depois... Terceira idade, a gente tá falando de 40 anos, né? A gente não tá falando de 70. É normal, 40 anos e vai ser assim mesmo. A gente vai envelhecendo e é isso. É ladeira abaixo. Só que não. Não é assim. Não precisa ser assim. Você não tem que ter vergonha de falar sobre isso. Isso vai acontecer na sua vida. Você precisa de direcionamento para passar por essa fase muito bem. Isso você precisa, deusa. Então, a perimenopausa pode durar até 10 anos. Sinais e sintomas, alguns que eu não falei pra vocês, mas, por exemplo, urgência de fazer xixi, urgência urinária, desconforto durante o sexo, porque tá mais seca, não tem libido, pele e cabelo secos, disfunção tiroidiana, tá? E tem muitas coisas que a gente pode fazer, deusa, muitas coisas que a gente pode fazer pra passar melhor por essa fase, ou pra passar muito bem nessa fase. Mas primeiro eu quero te contar uma coisa, tá? Já tem alguns meses que eu venho escrevendo um protocolo dentro de todos os meus estudos, da minha prática clínica, de toda a minha experiência de consultório. Um protocolo para mulheres acima de 35, 40 anos, que já estão sentindo os primeiros sintomas, sinais e sintomas, que a perimenopausa vem aí, né? Então, como a Thalita falou, tá se sentindo mais irritada, mais ansiosa, mais depressiva, viu que ganhou peso, a barriga não some de jeito nenhum, a menstruação começou a desregular, tá sentindo dor, tá muito cansada, a memória de repente ficou ruim. Então são esses os primeiros sinais, né? A libido não tá legal, não tá conseguindo namorar direito. Isso afeta muito, né? Produção de hormônios, tipo dopamina, que faz com que a gente se sinta bem, ocitocina, falei ontem dela com vocês. E aí, criando esse protocolo, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Eu consegui escrever para vocês um passo a passo, exatamente explicando desde quais são os sintomas da perimenopausa, sinais, sintomas, quais são os prejuízos, explicando exatamente para vocês, porque eu não acredito que a gente leve alguma coisa para nossa vida se a gente não entende. Eu preciso entender tudo que eu faço, então eu gosto de deixar muito bem explicado também para quem eu ajudo, para quem eu conduzo. É um passo a passo com toda a modulação hormonal natural. Para mulheres 40 a mais, que já estão nesse período de transição, onde ela vai passar por esse protocolo durante 12 semanas para sentir melhora no estado dela, seja qualquer sinal e sintoma que ela vem passando. Então a gente vai ter passo a passo para caso você tenha intolerância à lactose, para caso você precise perder peso, para caso você esteja com insônia, para caso você esteja com ressecamento vaginal, alterações de humor, gordura visceral, resistência insulínica, com baixa libido, osteoporose, perda de massa muscular e colágeno, perda de memória, ganho de peso abdominal, queda de cabelo, muita vontade doce, alteração intestinal, entre outras. Passo a passo, a gente vai passar por 3 etapas, identificando os desequilíbrios, desinflamando o corpo e modulando os hormônios. Completíssimo.
com todo o material de apoio, com aulas, com cardápio, com tudo. Mas você precisa escrever primavera e entrar no grupo VIP. No grupo VIP você vai ter acesso ao primeiro link de pré-venda que eu vou enviar lá, que vai estar com valor de desconto, valor promocional. Então clica aí, escreve primavera para você entrar no grupo VIP, tá? Bom, e aí eu separei aqui 9 passos básicos que você pode começar hoje pra se sentir melhor nesse período da perimenopausa, sem eu te conhecer, tá? Eu não te conheço, eu não sei que fase você tá, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é seu histórico, mas com esses 9 passos, você vai se sentir melhor. Thalita, vai chegar pra você todo o link lá no seu direct, tá? O primeiro deles, eu já falei aqui, contei pra vocês hoje nos stories e no feed, quem não viu vai lá ver depois, que é o autocuidado. Tudo começa com você. Então, desde o seu despertar, que foi o que aconteceu comigo ano passado, não tô bem, tá? Já fiquei mal o suficiente, não tô bem, preciso de ajuda, preciso olhar pra mim. E é isso, você ter essa consciência de que, o que tá acontecendo comigo? Isso é normal mesmo? Eu era assim? Não, não era. Então eu não vou me conformar com isso. Esse é o primeiro passo. Então, autocuidado, hora de cuidar de você. Então, tirar um tempo pra você, procurar ajuda profissional, cuidar da sua alimentação, olhar mais para as escolhas que você tem feito, para tudo que você tem consumido. Realmente organizar a sua agenda, né? Eu acredito muito que o autocuidado, ele tá muito relacionado com a nossa agenda, com a nossa organização. Em que momento você tira um tempo para você? Você se culpa em descansar? Você se culpa em ter horário de sono? Você se culpa em falar não? Não, não tô afim de fazer isso. Não, não vou fazer isso agora. Não, não vou em tal lugar. Não, não vou comer isso. Esse autocuidado é sobre agradar mais você, sabe? A longo prazo. Então, o primeiro passo é esse autocuidado. Você tem esse autocuidado? Fala a verdade pra mim. Você tem esse autocuidado? Tanto de fora pra dentro, quanto de dentro pra fora? O que você tem feito pra construir um você mais forte e melhor no futuro? Muita coisa, pouca coisa? Pensa aí. Outra coisa é, se você não faz 2023, se você não faz isso, você precisa começar a fazer agora. Exercício físico não precisa ser musculação, não precisa ser crossfit, não precisa ser corrida, não precisa ser bicicleta. Pode ser uma simples caminhada. Mas começa a movimentar o seu corpo. Você precisa disso. E sim, progrida. O seu corpo se adapta. E você, conforme vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Então, se você puder construir agora, construa. Para que você tenha um pouquinho ali extra. Se você perder um pouquinho depois, tá tudo bem. Não vai te fazer tão mal assim, né? E pensando nessa fase da mulher, né, que é uma fase bem estressante, é uma fase de muita ansiedade, é uma fase de muito desequilíbrio, de muita irritabilidade, de sono ruim, de cortisol mais alto, de desequilíbrio de fome, saciedade, de insulina. A atividade física já vai te ajudar nesse controle. Então vai dançar, vai pular, vai brincar, vai fazer jump, sei lá. Faz uma atividade física para que você tenha essa liberação hormonal para te ajudar em todo esse equilíbrio, tá? Pratique atividades que te dê prazer. Então, se você gosta de ler, leia. Se você gosta de ouvir música, ouça. Se você gosta de ver um filme, veja. Se você gosta de sair e andar sozinha,
ande sozinha. Se você gosta de passear no shopping, passeie no shopping. Faça sozinha, mas faça atividades que te dão prazer. Se você não sabe o que te dá prazer, te dê a possibilidade de descobrir o que são essas coisas. Às vezes é só falta de, vou descobrir o que é. Ainda não sei, mas vou. De se ouvir um pouco, de experimentar coisas. Se você gosta de viajar, viaja mais. Não precisa ser uma super viagem. Pode ser uma viagenzinha. Faça coisas que te deem prazer. Para que isso seja, tipo assim, uma recompensa. Mas uma recompensa boa. Porque às vezes a gente pensa em recompensa de... eu vou comer uma pizza no final de semana porque eu tô merecendo. Não, eu vou sair pra ir numa cachoeira porque eu tô merecendo. É isso. Diminuir bebida alcoólica, fundamental. Tá? Fundamental. Álcool não faz bem pra ninguém. Faz parte da vida adulta, faz parte da vida social. Eu não vou discordar disso. Eu acho que faz mesmo. Meu marido fala, ninguém faz amizade tomando suco de laranja. Pode fazer, né? Mas não é que acontece. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio é sempre bem-vindo. E diminuir bebida alcoólica é sempre muito bem-vinda também. Então escolha. Escolha com quem você vai beber. Escolha por que você vai beber. Escolha o que você vai beber. Escolha quanto você vai beber. E saiba colocar um limite nas coisas. Você não é criança. Você vive colocando limite nas suas crianças, mas não coloque em você. Então, coloque limites. O álcool, ele é super inflamatório, ele desequilibra o sono, aumenta a cortisol, atrapalha o seu dia seguinte, aumenta a fome, faz com que você não queira treinar, desidrata, ajuda você a ganhar peso, ajuda você a não ter uma síntese muscular tão boa. Então presta atenção nisso, vê se vale mesmo a pena, tá? Diminuir o açúcar, obviamente, por quê? Porque a gente vai ficando cada vez mais propenso a desenvolver resistência insulínica. Então, começa por reduzir os excessos. Não precisa cortar de uma vez a sua vida. Mas evita consumir bebida adoçada, refrigerante. A pior bobeira que você faz é beber açúcar, sabe? Se você for consumir açúcar, come uma coisa que você gosta muito, sabe? Que tem açúcar. Um doce. Tarita, depois você assiste lá no YouTube. Um doce que você gosta, que é muito importante pra você. Enfim, escolha um açúcar que realmente valha a pena ser consumido. Não fica bebendo à toa açúcar. E vai reduzindo, vai variando mais a sua alimentação para você não ficar só refém de consumir ou açúcar, coisas adoçadas, ou farinhas brancas simples também, que dá no mesmo. Agora vamos falar de suplementação. Gente, quando o assunto é suplementação, eu poderia fazer 50 lives só sobre esse assunto. Porque a gente tem muita coisa. Muita coisa, desde compostos fitoterápicos, vitaminas, minerais, antioxidantes, combinações, fibras, probiótico, pré-biótico, simbiótico. Muita coisa que pode ser usada. E aí depende para cada situação. E isso vai ser falado dentro do protocolo outono, tá? Mas assim, falando para vocês mais por cima, por exemplo, déficit de B12 pode aumentar estresse, pode aumentar fadiga, pode diminuir o sistema cognitivo, então memória, concentração, foco. As vitaminas B6 e folato, elas vão ajudar a diminuir o risco de doença cardíaca, de AVC. Também a B6 ajuda na fabricação de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da alegria. A vitamina E, que é super antioxidante, ela reduz as ondas de calor, ela te ajuda a reduzir as ondas de calor, além de melhorar a lubrificação vaginal. Olha que interessante.
Também reduz risco de depressão, risco de doença cardiovascular. Vitamina D ajuda na imunidade, na desinflamação, no cálcio dos ossos, então na melhor absorção de cálcio. Tanto fazer suplementação de vitamina D, quanto também tomar um solzinho é super importante. E aí entra colágeno, maca peruana, ginseng, ashwagandha, resveratrol, coenzima Q10, melatonina, tem muita coisa. Ômega 3, obrigatório, óleo de prímula, óleo de borragem, tem muita coisa que dá para ser utilizada. Os chás, né? Então, o chá de mulungu, chá de melissa, de camomila, são muito bem-vindos. Utilizar alimentos que são imitadores de estrógeno, por exemplo, a linhaça, tem as lignanas, elas vão te ajudar a manter um pouco mais, né? Prolongar um pouco mais essa ciclicidade sua. Se conectar com você, com outras mulheres, falar sobre o assunto, procurar por profissionais abertas, que acolham você nesse momento, que entendam você nesse momento. E também estudar sobre o assunto, procurar saber mais sobre o assunto. Eu acho que informação é poder. E ter com você uma boa equipe multidisciplinar. Então, ontem, lá na Comunidade das Deusas, a gente teve uma aula maravilhosa com a Marcela. E a Marcela, ela trouxe um assunto sobre fortalecimento do core e assoalho pélvico. E eu trouxe, ela fala sobre gestantes e tudo mais, eu trouxe pra ela também, né, como um complemento da aula, ali fazendo algumas perguntas pra ela, essa fase da mulher, né, da mulher mais velha, da mulher 40 a mais, que começa a ter perda significativa de massa muscular, de colágeno. Então, olha só, né, o educador físico, a fisioterapeuta, uma ginecologista, nutricionista, um endocrinologista, de repente, um psicólogo para te ajudar, para te dar suporte, para que você passe bem por todas essas fases, para que você tenha o melhor envelhecimento possível, para que você não sofra nesse momento da sua vida, que você sabe que vai acontecer, você sabe que vai existir e que você não precisa passar por isso desse jeito, dessa forma. Você merece envelhecer bem, com saúde, se sentindo bem e aproveitar essa fase da sua vida. Deusas, esse foi o assunto de hoje, da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado para vocês aí. Essa aula não fica salva, tá? Mas eu subo ela depois lá no YouTube. Então, se você quiser assistir, vai lá assistir essa aula, vê de novo, vê no 1.5, pra ver mais rápido. Ai, eu brinco, mas eu assisto tudo no 1.5. Adoro. Tá bom? Um beijo!